O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos essa grande festa franciscana da Senhora dos Anjos. Nosso seráfico pai, São Francisco, teve um processo de conversão na sua vida e nesse caminhar de mudança, ele passa a morar nesse lugar, nesta igreja pequena, na cidade de Assis. E ali nasce a nossa ordem franciscana. Ali nós recebemos o nome de Ordem dos Frades Menores. Também ali, nesta mesma igreja, quando Santa Clara também deixa a sua família para começar um jeito diferente de estar no mundo, com um olhar franciscano, ela também passa por este lugar. E assim se inicia também a Ordem das Clarissas. Ora, depois, mais tarde, se começou a falar sobre São Francisco e o seu modo de vida. Ele então vai ao Papa, na época o Papa Honório III, e pede a ele justamente que quem visitasse essa pequena igreja recebesse esta indulgência plenária, ou seja, tirar todos os pecados da pessoa. Assim, as pessoas que começaram a visitar esse pequeno lugar nesse dia ganharam esta indulgência plenária. Bem mais tarde, os frades entenderam também que esse privilégio chamado de perdão de Assis deveria ser levado a todas as nossas igrejas pelo mundo inteiro. Afinal, às vezes, franciscanos do mundo não conseguem ir a esta pequena cidade fisicamente de Assis e ir até a Porciúncula. Às vezes isso é muito difícil. Então, o Papa concedeu que todas as nossas igrejas franciscanas no mundo todo pudessem também dar esse privilégio da indulgência plenária para os seus fiéis. Agora, o Papa Francisco de novo renovou esse perdão de Assis para nós. E assim, aquelas pessoas que hoje visitaram alguma igreja franciscana, no nosso caso, aqui, este nosso santuário, dedicado a Santo Antônio, podem ganhar esta indulgência plenária para si ou para uma pessoa já falecida. Então, meus queridos, é realmente uma grande graça que Deus deu ao nosso seráfico Pai
São Francisco, porque é daquele lugar, daquela pequena igreja, que nasce a paz. Ou seja, quando nós necessitamos de paz, nós buscamos nosso Senhor, buscamos a Deus, e Deus concede esta paz. Assim, quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, nosso coração fica atribulado. Quantas pessoas não ficam tristes por causa do pecado? Só nosso Senhor pode dar de volta a paz, ou seja, tirar da vida da pessoa, do coração da pessoa, o pecado e colocar graça no lugar. Meus queridos, quando nossa ordem nasceu, nosso seráfico pai, São Francisco, colocou esta ordem sob a proteção de Nossa Senhora e disse esta Senhora dos Anjos, pois São Francisco entendia que Nossa Senhora estava sendo carregada pelos anjos do céu. E assim, mais tarde se fez as imagens, os quadros e tudo mais, que hoje retratamos esta Senhora dos Anjos, sendo carregada pelos anjos. É assim o nosso olhar franciscano sobre Nossa Senhora, porque São Francisco nos ensinou a nos colocarmos sob a proteção desta Senhora. Uma Senhora amorosa, uma Senhora que vem ao nosso socorro, uma Senhora que está olhando para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade de franciscanos e franciscanas. E esta Senhora que quer cuidar de nós como filhos e filhas. Aquele e aquela que quer viver este modo franciscano, tem, então, nesta Senhora, esta advogada, esta protetora. E assim, todos nós, franciscanos e franciscanas, temos esta especial devoção a Nossa Senhora. Hoje, a liturgia nos convidou justamente a olhar para Nossa Senhora e entendermos alguns aspectos da sua vida. Aspectos que nós hoje podemos aprender desta Senhora. Nossa Senhora nos ensina a nos aproximar de Deus. Ou seja, nos ensina a nos acercar de Deus, a não ter medo de se aproximar de Deus, pois ela gerou Deus, nosso Senhor, e o ofereceu ao mundo, para que o mundo pudesse ser salvo por esse pequeno Deus. E assim, então, nós, olhando para Nossa Senhora, aprendemos também a nos aproximar deste Deus, como fez os pastores na cidade de Belém, como fez os magos que empreenderam uma grande peregrinação à Terra Santa para oferecer os seus presentes a esse menino Deus. Assim, então, esta Senhora nos ensina a nos aproximar de Deus. Hoje, especificamente, o Evangelho fala deste anjo, falando em nome de Deus, que aparece a Nossa Senhora, nesta pequena cidade de Nazaré, e faz uma proposta a esta mulher. E ela diz sim a esse projeto de Deus. Então, outro grande ensinamento de Nossa Senhora é dizer sim a Deus. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos propõe algo, temos que dizer sim. Este é o ensinamento desta Senhora, dizer sim ao projeto de Deus. Às vezes, nós nos fechamos para isto. Às vezes não queremos enxergar esta proposta de Deus. Às vezes não queremos nem escutar o que Deus tem para nós. Mas quando nós temos essa abertura, como teve Nossa Senhora, esta abertura do coração, esta abertura da sua mente para cumprir o projeto de Deus, então Deus intervém em nossa vida com uma proposta e espera essa nossa reação dizer sim a Deus, como Nossa Senhora fez. Outro aspecto que podemos aprender é justamente da pobreza. Nós sabemos que Nossa Senhora foi uma mulher pobre, viveu num lugar pobre, numa cidadezinha pobre, depois a Sagrada Família viveu pobremente toda a sua vida. Então aprendemos desta Senhora a também sermos pobres. Pobres aqui é desapegados. Como o nosso seráfico pai, São Francisco, vai entender bem mais tarde e viver isso na sua vida.
quando ele deixa a sua família rica e vai morar com os leprosos, viver pobremente. Ou seja, desprendido do mundo, desprendido das amarras destas coisas humanas, materiais, que muitas vezes nos prendem. Ou seja, vão fazendo com que a gente fique pensando mais nas coisas materiais do que nas coisas de Deus. Então, Nossa Senhora nos ensina a ter este olhar de pobre, a este olhar desapegado, a este olhar de não quer explorar a outra pessoa, porque às vezes nós queremos explorar o outro. Muitas vezes nós queremos que o outro trabalhe para nós. Mas Nossa Senhora nos ensina o gesto do serviço, o gesto do doar-se, ou seja, de entregar Nosso Senhor. E por isso então, ela diz claramente que vai cumprir o projeto de Deus. E depois, ainda por fim, agora quero dizer apenas um outro aspecto de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos ensina a fazer sempre o bem, independente da outra pessoa, fazer sempre o bem para o outro. Ela viu muito sofrimento com Nosso Senhor na cruz, mas ela não revidou isto com violência. Violência só gera violência. Maldades só gera outras maldades, se assim quisermos. Nossa Senhora diz, vamos fazer o bem para o outro. É isso que Nosso Senhor na cruz nos ensina, a fazer o bem, a não revidar com violência outra violência. Então, Nossa Senhora também vai nos ensinar isto, a ter um olhar para a vida de uma forma diferente. E isso, nosso seráfico Pai, São Francisco, também compreendeu e viveu na sua vida. Homem de paz, como nós hoje o chamamos e rezamos a sua linda oração, ou a ele dedicada, fazei-me instrumento de vossa paz. Ou seja, de viver, então, aquilo que Nosso Senhor nos ensinou. Somos seguidores e seguidoras do Senhor, e queremos colocar isto em prática com as nossas ações, como fez Nossa Senhora, que, ao mesmo tempo, foi mãe e discípula de Nosso Senhor. Que nós, em nossa caminhada, também possamos ser discípulos e discípulas de Nosso Senhor, realizando em nós o projeto que Deus tem para nós, nossa vocação de seguimento verdadeiro a Nosso Senhor. Meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, fazemos um bom encontro com o Senhor, que essa celebração desta Eucaristia nos faça nos acercarmos do Senhor na Sagrada Eucaristia, que transforme a nossa vida a partir de dentro. E ao transformar a nossa vida a partir de dentro, nós também possamos vivenciar o nosso seguimento. Assim como também nos ensinou Santo Antônio, filho tão predileto de São Francisco, que viveu pobremente a sua vida e que nunca quis ser superior, mas foi eleito superior várias vezes da nossa ordem, mas sempre se comportou com muita simplicidade e amabilidade. As biografias falam que Santo Antônio, como superior, era uma pessoa muito amável, muito carinhosa, tratava a todos com delicadeza. E é isso que nós aprendemos de Nosso Senhor. É isso que aprendemos de Nossa Senhora, nesse dia de hoje, a ela dedicado. Ou seja, aprendemos a imitar Nosso Senhor. Paz e bem.